Boa noite a todos. Boa noite a vocês, aqui nesse canal do nosso Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Esse Centro Espírita Kardecista que, durante esse tempo dessas turbulências onde nós estamos vivendo, alguns dos palestrantes que deveriam nessa quarta estar desenvolvendo qualquer lição dentro do espaço do Sercom, se propôs a fazer esse canal no YouTube e desenvolver algumas das suas palestras aqui para que você em casa, de repente, tenha algo para entender, tenha alguma coisa que precisa encaixar no que seria necessário ouvir nessa noite de hoje, nessa época e tudo mais. E eu convido a você não só a curtir, se inscrever nesse canal, mas dar uma olhadinha nas outras palestras dos meus amigos que aqui toda quarta acabam se empenhando para trazer uma lição legal para vocês, ok? A lição que eu tenho para trazer hoje para vocês, na verdade, são duas. Fizemos aqui um mix porque ela se baseia num trecho específico de Lucas, né? Então, dentro desse livro que nós estamos estudando, que é o Pai Nosso, nós temos aqui as lições 111 e 112. Tá? Elas têm como temas Granjeai Amigos e Tabernáculos Eternos. Os nomes parecem um pouquinho rebuscados, mas já a gente desenvolve isso para trazer um pouco mais de didática e facilidade nos nossos termos atuais. Afinal, nós estamos falando de escrituras de muitos e muitos e muitos anos atrás e de livros que a dupla dinâmica Chico Xavier e Emmanuel escreveu e deixou para nós, que já tem aí seus 70 anos, né? Então, logo a gente desata um pouquinho esse nó, tá? E colocando que esses dois temas, eles vêm aí ilustrados por um trecho de Lucas que diz assim: Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso é uma frase de Jesus, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Quando a gente pensa um pouquinho, né, nesse evangelho de Lucas, Lucas que era conhecido como médico dos homens e das almas. Até um parênteses aí para falar, Lucas, além de médico, ele era um artista, ele foi músico, ele foi pintor, e ele trouxe muito dessa sua sensibilidade e o que nós, espíritas, espiritualistas, colocamos como diversos focos mediúnicos ali para exercer a sua profissão. Então, ele acreditava que, além da ciência, os pacientes, os médicos e enfermeiros precisavam exercer a sua fé junto com isso. E que não só o que estavam nos livros para a busca de cura, mas que o que nós emanávamos em termos de vontade de curar, sendo nós médicos ou enfermeiros, mas que o paciente se enchesse de fé e de esperança na cura dessa sua doença. E obviamente aí nós vemos um caso de magnetismo muito forte e um caso que hoje ele mesmo dizia que assim, que se essas coisas que eu venho fazendo aqui, que é imbuir médicos, enfermeiros e pacientes de fé, não só isso que eu ministro, ervas, remédios, etc, 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 mas essa força que vem de dentro de nós, eu vendo que isso tudo dá certo, tomara que isso seja usado para os médicos do futuro. E num momento de materialismo, a gente vê diversos médicos, diversos expoentes do espiritismo aqui no Brasil, já pensando e desenvolvendo muito essa medicina do futuro.
A nossa querida Mônica de Medeiros e a Margarete Áquila também, elas desistiram de muitos episódios profissionais da vida para exercer justamente essa medicina. Essa medicina que vai aliar ciência e a parte espiritual. Isso é realmente um legado que Lucas já pregava ali e que por muito tempo, assim, num hiato, nós ficamos totalmente avessos a entender esse conceito. E que tomara que nós logo tenhamos essa barreira rompida. Pelas conversas que tive com a doutora Mônica, isso logo, principalmente nessa transição nossa para um planeta de regeneração, esse tipo de medicina vai ser tão comum que nós não precisaremos nos preocupar, né? Isso é muito legal. Voltando para as nossas lições de hoje, temos aí, e eu vou repetir para vocês. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quando a gente ouve essa frase, parece que a gente está falando de alguém tentando alguma maracutaia, né? Tipo um ladrãozinho falando assim, olha, eu estou aprontando uma, mas aí, amiguinho advogado, dá um jeitinho para eu me safar dessa. Não. A gente conversa aí sobre algumas novas metáforas do Mestre Jesus e que ele deixa nesse versículo aí. E para isso eu faço um paralelo onde, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, desse infelizmente ceifador que nós aqui estamos tendo no planeta, eu tenho tido o prazer de participar de diversos projetos de voluntariado. E a gente percebe por aí as pessoas reclamando muito dos tempos de hoje, reclamando dos eventos, das barbaridades, das questões difíceis que nos afloram no dia a dia. E geralmente, com bom humor, que isso é muito uma característica pessoal, eu faço um grande paralelo. Eu faço, gente, sim, estamos num momento onde o planeta chega aqueles 44 do segundo tempo daquele jogo que nós vivemos de expiações e provas. E que logo teremos um apito final e aí nós passaremos para um novo jogo, um jogo de regeneração. E é óbvio que se um jogo está difícil, um jogo está complicado, um jogo está pegado, não espere goleada, não espere golear, não espere que tudo seja fácil, não espere que a bola vai chegar certinho no pé. Não vai ser assim. É um jogo tenso, é um jogo de marcação forte, muitas faltas duras, e eu aqui fazendo as metáforas, mas isso é pura realidade. Mas que se a gente traçar uma linha lá atrás, a gente volta nos tempos de Jesus, nos tempos a partir dali, por exemplo, as pessoas eram sacrificadas por nada. Mulheres simplesmente recebiam uma carta de repúdio onde elas eram colocadas inferiores a porcos. Do nada você era sacrificado. Aquele que
de mais luz pôde nos proporcionar nesse planeta até hoje foi crucificado. Se a gente estender esse tempo, as cruzadas, a Inquisição, a Idade Média, a Idade das Trevas, às vezes cidades, vilarejos eram saqueados, as pessoas eram mortas e principalmente toda a cultura, todas as bibliotecas eram incendiadas para quê? Para que não existisse nenhum tipo de memória e não existisse a possibilidade de você crescer culturalmente. As pessoas que não tinham o mínimo de posses, elas não podiam sequer levantar a voz. Eram poucos aqueles os abnegados que tentavam buscar igualdade. Quando Jesus faz essa questão das riquezas da injustiça, ele quer fazer uma metáfora com o que nós estamos trazendo do nosso passado. Muitos de nós estiveram em épocas negras. Muitos de nós fizemos essas épocas negras. E nós temos chance aqui de reencontrar pessoas que ali foram nossas amigas, pessoas que ali nós compartilhamos diversas vivências e viemos continuando ao longo das nossas encarnações e encarnações. Chegamos aqui hoje nesse momento de limiar para esse nosso planetinha azul, com pessoas que já viraram verdadeiros irmãos, com pessoas que nós já podemos contar, são aqueles amigos que você pode de verdade contar de olhos fechados. Mas nós temos aqueles que hoje nos parecem desafetos, que hoje aqueles que muitas pessoas têm no trabalho, que quando passam dão aquela franzida na cara, essa pessoa eu não suporto. Até dentro da família, poxa, aquela tia que ninguém pode ver, mesmo aquele nosso irmão que nós, incrivelmente, mesmo tendo a mesma educação, nós não o suportamos. E tá aí o sentido das sucessões de vida que nós defendemos no Espiritismo. Como pessoas que receberam exatamente a mesma educação podem ser tão diferentes na sua conduta, no seu caráter e tudo mais. E muitas vezes essas relações entram bastante em choque. E aí nesse limiar é que nós nos colocamos à base do que o mestre nos fala. Primeiro de tudo, que nós aproveitemos essa chance que nós estamos tendo aqui como uma bênção, porque tudo, no final, é uma bênção divina. E principalmente essa encarnação, essa chance que nós pedimos para estar aqui nesse limiar de mudança de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então que nós aproveitemos essa vida que nos é dada para algumas coisas que são extremamente valorosas. Primeiro, tentar entender e acertar esses laços que estão sólidos e continuar com eles pensando no laço, não só em nós, ou não só na outra pessoa, mas nos laços. Que aqueles laços que nós achamos que de verdade não vão ocorrer, que nós tentemos, de alguma forma, criar que seja uma pequena ligação
porque essa ligação nos importa de verdade, agora e lá na frente. Quando o mestre fala sobre essas riquezas da injustiça, para que quando elas faltem, que nós possamos nos receber e tudo mais, ele dá a entender para que nós não só pensemos nessa nossa trilha, nessa nossa estada aqui no mundo de carne, para que nós não pensemos unicamente no nosso lugar num plano espiritual melhor. Num plano espiritual, num umbral que seja médio. Umbral não é um local ruim, pensando no termo. Um umbral grosso é um local ruim. Mas que a gente esteja em planos mais evoluídos e não só pensar nisso, mas que a gente pense em viver a nossa vida dignamente aqui na Terra. Então, que nós granjeemos amigos. O que ele quer dizer isso? Que nós desenvolvamos amizades, que nós cultivemos essas amizades e que a gente se solidarize e que a gente cresça esse nosso círculo de simpatia. Porque lá na frente, além de poder auxiliar, que a gente possa contar com pessoas também. Porque, afinal, nós também somos filhos de Deus, graças a Deus, não é verdade? A gente também merece. Jesus pede para que, sim, nós pensemos no próximo, mas que a gente pense em nós mesmos também. Não de uma forma egoísta, nunca de uma forma egoísta. Porque o 880 já não tem mais lugar nesse nosso mundinho. Só em mim não vale. Só no próximo a gente se esquece do principal. É por aí que a gente começa a construir essa leva de pessoas que precisam estar imbuídas em fazer o bem. Nós estamos agora num momento, estamos em agosto do ano de 2020. A gente está num processo onde nós estamos vivendo um ceifador. Nós não aprendemos com aqueles que vieram nos trazer educação, com os educadores que aqui chegaram para nos ensinar o bom caminho, que é o caminho do autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem, a prática do amor incondicional, do amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Principalmente isso. Infelizmente, nós, como uma leva de espíritos que está engatinhando, tentando sair daquela situação de seres ainda que precisam de boas lições, nós não estamos cumprindo. Nós não ouvimos os educadores. Tivemos vários aqui. Tivemos Jesus de Nazaré. Tivemos Buda, Confúcio, Teresa de Calcutá. Quantos nós tivemos aqui? E o maior de todos sempre veio dizendo tudo isso. Jesus, na sua plenitude, colocou isso para todos nós. E ainda vieram todos. O grande Chico Xavier e todos eles que aqui tiveram nos avisaram e a maioria de nós não escutou. O grande Conselho da Galáxia, que toda hora vive dando aquela chance para nós, vive colocando todos nós em moratória, como já disse o Chico, que estávamos em moratória até o ano passado. Passamos com aquela nota de conselho de classe, vocês lembram? Quando a gente faltava meio pontinho, 0,4 e tal, o conselho de classe se reuniam e eles diziam entre eles: e aí, vamos passar? E aí, vamos repetir? E nós passamos
por um tris. E agora a gente já não tem mais espaço para conselho de classe. A gente precisa se empenhar na prática do bem. Hoje, esse conselho da galáxia que cuida do planeta Terra e que é liderado pelo nosso querido Mestre Jesus, tentou buscar para que nós tivéssemos 7%, eu já falei isso em outras palestras, 7% de pessoas ao menos imbuídas em pensar na prática do bem e tentar fazê-la o máximo possível. Nós estamos entre 5 e pouco, não chegamos a 6. Segundo as fontes do Alô Além, nós não chegamos a 6 ainda. Então acredita-se que vai haver um segundo ceifador? Sim, vai haver. Sabe-se o que é? Sabe-se, mas não existe autorização. São poucas as pessoas que já sabem disso, poucas as entidades espirituais que sabem disso. Mas o fato é que nós precisamos não só crescer dentro de nós essa prática do bem, não só aquela teoria, mas a prática do bem. Nós já passamos pelas 2 fases anteriores, de conhecer a realidade espiritual através de fenômenos, de entender todos os ensinamentos teóricos, e agora Jesus nos pede a prática, a ação, e a gente precisa agir. E nessa história aqui, que eu trago para vocês vamos nos juntar como amigos, vamos nos juntar como irmãos, aqueles que nós entendemos que não fazem parte disso. O processo do perdão precisa começar conosco. O processo de fazer com que eles ao menos sejam pessoas catalisadoras do bem. Eles não precisam nos amar, mas eles precisam, de alguma forma, quebrar esse laço para que a gente possa criar elos em prol de algo muito maior. Desses 7% que Jesus quer que nós tenhamos. Gente, é uma época onde o resgate desse entender que o passado já passou e que nós podemos fazer um novo fim, como diria o grande Chico, mais do que chamado. E aí naquela frase de Jesus, que eu falei aqui no começo, que está em Lucas, ele termina dizendo que quando estas faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Outra palavrinha difícil. Tabernáculo, antigamente, era uma tenda que era formada para que nela contivesse toda uma simbologia, todo um ritual criado para que ali fosse o espaço onde existisse a maior essência de Deus ali naquele pedaço. Essas tendas eram itinerantes. Você podia desmontar e levar para vários locais onde pudessem ser montadas. E nesse tabernáculo se colocava diversas questões sagradas ali, e todos que ali iam entendiam que ali era o que de mais forte poderia existir na presença de Deus naquelas terras. Jesus transformou esse detalhe dos tabernáculos eternos, os tabernáculos especiais, como se fosse o nosso coração, o coração do homem. Então a gente precisa entender, nesse sentido todo, do que nós estamos falando. Que nós possamos entender o nosso passado e que nós precisamos acreditar que tudo que veio desde nosso passado, de todas as nossas vivências, em todos os nossos reinos, e hoje nós estamos aqui por justiça divina. A justiça divina não é aquele Deus, aquela fonte criadora que você tem que temer, não. Não é aquela
frase que a gente escutava quando era pequeno, viu? Deus castiga. Não. Tudo é fruto do nosso livre-arbítrio. Então, se nós chegamos aqui do jeito que chegamos, não entenda que, poxa, mas eu ajudo a tiazinha a atravessar a rua, eu dou dinheiro na minha igreja, no meu centro, no meu templo, no que for. Eu sorrio, não sei o quê. Sim, você está vendo uma realidade do aqui e do agora. Nós acreditamos na imortalidade da alma e nas diversas vivências que nós temos em diversos corpos diferentes. Com certeza, nossa última encarnação, nós fomos piores do que nós somos hoje. Vamos acreditar nisso, que a gente esteja melhor hoje. Então, que tudo que veio de lá para cá, que nós possamos cultivar esse nosso passado, entender quem são os nossos amigos, nossos irmãos, e que nós possamos desenvolver amigos, que nós possamos espalhar coisas boas para aqueles, inclusive, que não nos querem bem, mas que a gente espalhe coisas boas e tente ao menos tirar uma faísca de bondade para que a gente tenha uma massa voltada para o bem. Porque só assim a gente chega lá. Que uma pessoa que a gente convença a pelo menos, sei lá, fazer pão, fazer bolo para quem precisa hoje em dia. Existem tantos projetos voluntários, se de repente você não tem tempo. Existem projetos voluntários hoje onde você simplesmente faz um bolo, fatia o bolo, e alguém vai buscar na sua casa para distribuir junto com marmitas e refeições para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Transforme sua família, seu condomínio, sua vizinhança. Vamos tentar criar esse time dos 5, 6, 7% de amigos. E aí eu volto nos tabernáculos eternos, onde Jesus dizia do coração do homem. Todas essas ações, todas essas pessoas, todas essas práticas do bem, você guarda aqui, você acumula aqui. Acumule boas coisas. Você é o seu maior contato com Deus. Você é seu maior contato com seus grandes mestres. Nós que somos cristãos, temos Jesus como nosso grande mestre. E esse nosso tabernáculo é a nossa melhor igreja. Claro que você deve ter a sua. Seja ela seu templo, sua roça, seu terreiro, seu centro, sua igreja, o que for. Mas entenda que a sua espiritualidade começa aqui. A sua ligação com Deus, com a fonte criadora, começa aqui. Aqueles que lhe foram irmãos, eles estão aqui. Aqueles que você precisa que comecem a criar elos com você, que venham para cá. Aqueles que você não se simpatiza, tente cultivar aqui. Olha cada lição legal para a gente levar para essa noite, essa reflexão a hora que a gente for deitar, para frente, para comentar com um familiar, ou para começar a praticar a partir dessa quinta-feira, desse final de semana. O que tem de legal para isso? De que forma eu posso lembrar do meu passado e entender que não só o próximo, mas a mim mesmo,
Eu preciso prestar atenção em mim e no próximo, para que juntos nós cheguemos a uma elevação, a uma evolução, e a gente faça essa corrente de evolução, essa corrente do bem chegar. Eu faço esse convite para vocês e que, da mesma forma, vocês aqui estejam na quarta-feira, às 8 da noite, para uma nova lição, que com certeza vai encaixar em alguma coisinha para você. Um grande beijo, fiquem bem e pensem no que a gente conversou hoje, tá legal? Até a próxima.